Olá, boa noite. Vamos para mais uma aula de álgebra linear. Esse aqui é o tópico da semana 1, onde a gente faz um pouquinho de revisão de sistemas lineares. O outro tópico que a gente vai ver nessa semana, nas aulas síncronas, é a introdução de espaço vetorial. Então, em relação a sistemas lineares, vamos começar um pouco com subconjuntos de R2. Tá? Esse é um dos jeitos mais fáceis de ver isso aqui. E eu vou usar como esse exemplo. Bom, então vamos primeiro ver um exemplo de um caso que não é linear, certo? Então se eu pegar subconjuntos de R2, desse jeito aqui, tá? Vamos chamar de V esse subconjunto aqui, que é o pontos do plano xy, tal que x mais raiz de y é igual a 1. Tá? Que conjunto é esse no plano xy, né? Então, se eu isolar o raiz de y, eu sei que isso aqui tem que ser maior ou igual que zero, portanto o menos x tem que ser maior ou igual que zero, e aí x tem que ser menor ou igual que 1. Tá? Se eu quadrar esse negócio, eu vou obter que módulo de y é igual a 1 menos x ao quadrado. Se isso aqui valesse para todo x e y, eu teria esta parábola aqui, mas como eu preciso que x seja menor ou igual que 1, então tudo que eu tenho é esse lado aqui da curva laranja. Tá? Esse lado tracejado não serve mais, e aí esse aqui é o meu conjunto. Tá? Bom, já que não é linear, isso não serve para a gente, tá? Então, quando que é linear? Então, se a gente trocar aquela equação que não é linear por uma equação linear em xy, por exemplo, essa equação aqui, 2x menos y igual a 1, tá? Eu posso isolar y, e aí fica 2x menos 1. Vai me dar uma reta aqui, que vocês sabem desenhar, certo? E aí dá uma reta aqui. Bom, e aí essa é uma equação linear. Eu posso trocar uma equação por mais de uma equação. E aí a gente vai ter sistemas lineares. Então vamos pegar um exemplo aqui que é esse sisteminha aqui. Então 2x menos y menos 1, 3x mais y igual a menos 4. Então um pouquinho de nomenclatura. Os x e y são as nossas incógnitas ou as variáveis que a gente quer descobrir. Tá? Certo? E bom, aqui a gente tem as equações, então primeira equação, segunda equação, e esses números aqui são os coeficientes ou os parâmetros do meu sistema. Tá? O que mais que é relevante para a gente definir aqui? Então um outro conceito relevante é o que a gente chama de conjunto de solução. Tá? Então o que é o conjunto de solução? São todos os pontos x, y, tá? Que satisfazem simultaneamente as duas equações nesse caso, mas em geral são todas as equações. E depois a gente vai ver que a gente pode ter mais de duas variáveis, certo? Aqui a gente só tem duas variáveis. Nesse caso aqui, vocês sabem, é 2 por 2, né? Vocês conseguem resolver, vocês já resolveram isso várias vezes. Vocês vão descobrir que o conjunto de solução disso é menos 1, menos 1. Tá? É um ponto menos 1, menos 1. Bom, e aí eu estou introduzindo esse sisteminha para a gente ver isso aqui de algumas formas diferentes. Então, vamos rever dois jeitos de ver isso. Tá? Então, o primeiro jeito de ver isso é ver esse negócio como sendo uma interseção de duas coisas. Interseção do quê? Então, nesse caso aqui, a gente pode pensar que essa primeira equação me descreve uma reta no plano, então a reta 1, e essa segunda equação me descreve uma outra reta no plano, é a reta 2, em vermelho. Essas coisas eu consigo desenhar aqui, tá, no plano, e aí a reta azul é fácil, né? Então, y igual, ele passa por, quando x igual a 0, y é 1, certo? Então ele passa aqui, e ele tem coeficiente angular 2, então quando eu ando 1 para a direita, ele tem que subir 2. Tá? E aqui eu estou usando dois quadradinhos como unidade. Então essa aqui é a reta azul. Tá? E a reta vermelha é como? Então quando x igual a 0, y tem que ser menos 4. Então 1, 2, 3, 4, menos 4. Então ele tem que passar aqui, e o coeficiente angular é menos 3, isso quer dizer que se eu for para a esquerda, né, x igual a menos 1, se eu for para a esquerda eu tenho que subir 3. Tá? Então 1, 2, 3, eu subo aqui. Traço essa reta e aqui eu já descubro qual que é a interseção, tá? Que é esse pontinho verde, que é a solução que eu falei que era. Né? Se vocês resolverem o sistema, vai dar isso aqui mesmo. Então esse jeito de ver os sistemas lineares pega uma equação, me descreve alguma coisa, certo? Um lugar geométrico, né, que vocês viram em GA, no plano nesse caso, mas se tiverem mais variáveis vão ser em dimensões maiores. Então aqui tem uma reta, aqui tem outra reta, e o ponto ou os pontos que satisfazem o sistema todo simultaneamente as duas coisas é a interseção
dos dois objetos dado pelas duas equações nesse caso aqui. Se tiver mais equações, vai ter mais objetos e você vai fazer mais interseções. Segundo jeito de ver isso é através de combinação linear. Tá? Esse é um outro jeito menos usual, mas de vez em quando pode ser útil. Como é que a gente vê isso? Então a gente junta essas duas equações em termos de equações vetoriais. Tá? Então, em vez de escrever isso, a gente escreve isso nessa forma vetorial. Tá? De forma que, por exemplo, se eu combinar aqui a primeira linha, a primeira componente, eu vou ter 2x menos y igual a menos 1. Então essa é a primeira componente, essa é a primeira equação. A segunda componente é 3x mais y é igual a menos 4, é a segunda equação. Então isso aqui é equivalente ao sistema. Então ao invés de ser duas equações com duas incógnitas, eu posso escrever isso aqui em termos dessa equação vetorial aqui. Tá? E aí eu posso chamar isso aqui de V1, chamar isso aqui de V2 e chamar isso aqui de V3. Tá bom? Eu desenhei esses vetores aqui. Então V1 é 2, 3, então 2 para a direita, 3 para cima, esse vetor em azul. O vetor V2 é o vetor em que eu tenho menos 1 para cá e 1 para cima, então esse vetor aqui. E esse vetor V3 é menos 1, menos 4, então menos 1, 1, 2, 3, 4, menos 4 está aqui. Tá? Agora, beleza. Então o que significa eu encontrar uma solução para isso? Então eu preciso, nesse caso eu já sei a solução, tá? Mas se a gente não soubesse, como é que a gente faz? Então vamos ver mais ou menos o que acontece, que é o seguinte. Então eu preciso fazer uma combinação linear aqui, certo? Vou pegar o múltiplo do vermelho com o azul para chegar no verde, né? Então eu tenho que esticar isso aqui de algum jeito, e chegar aqui. Por exemplo, se eu só somar esses dois vetores aqui, se x é 1 e y igual a 1, eu vou chegar aqui, né? Um vetor aqui que não está aqui, não é esse ponto. Então para chegar aqui, e a gente já sabe a solução, então vamos usá-la, né? Então eu vou usar a solução. Então eu vou desenhar isso aqui fininho, tá? Então aqui menos 1, tá? Então se x é menos 1, aliás, é y, né, nesse caso, é o vermelho, né? Se o y é menos 1, eu vou para cá. E se o x é menos 1, eu vou para o outro lado, tá? Aqui 2 para lá e 2 para cá, né? Então eu tenho que pegar aqui, né? 2 para cá e 1, 2, 3 para cá, tá? Então seria para cá. Então de novo, isso aqui isso aqui é x vezes v1, certo? X v1 e este cara aqui é yv2, tá bom? Que é esse vetorzinho aqui e aqui é esse vetorzinho aqui, tá bom? Belezinha. Se eu somar esses dois, né, de fato, não é isso? De fato, prolongo aqui, né? Menos 1 aqui, pego esse vetor, ponho aqui. Posso até copiar se quiser, vamos fazer isso. Ó, posso até copiar, ou não consigo, será que eu consigo? Acho que eu vou copiar mais coisa, mas tudo bem. Acho que funciona. Então posso copiar isso aqui para cá. E posso copiar isso aqui. Agora vai ser mais difícil. Para cá, não consegui. Está aqui. Copio isso aqui, ponho aqui. E aí dá para ver que realmente, quando eu pego y igual a menos 1, x igual a menos 1, somo, eu chego aqui na minha solução, certo? Então esse é o jeito de ver isso como combinação linear. Nesse caso coincidiu de estar tudo no plano, porque é 2 por 2, tá? Mas em situações diferentes, um jeito de ver e o outro jeito de ver é bem diferente, né? Por exemplo, se fosse um sistema, se tivesse 3 variáveis, certo? Se fossem duas equações com 3 variáveis, o que a gente teria? Então, cada uma das coisas aqui seria um plano, né, no espaço, certo? Plano no espaço, e a interseção seria uma reta, certo? Mas, esse jeito de ver aqui, então se fosse x, y e z,
certo? X, Y, Z. Eu continuaria tendo 3 vetores aqui, né? 3 vetores no plano, mas aí seria uma combinação linear de 3 vetores, e eu teria que chegar num quarto, e tem infinitas maneiras de fazer isso. Ok? E aí, seguindo esse raciocínio, bom, então o que eu falei é o seguinte. Então o que eu falei é esse exemplo aqui. Então a gente pode generalizar. Por exemplo, uma equação desse tipo, uma equação desse tipo, tá? E aí, o primeiro jeito de ver seriam 2 planos no espaço. E o segundo jeito de ver seria o que? Combinação linear em R2 de 3 vetores. Certo? E assim por diante. Então vocês podem pensar, para casos pequenos, né, vocês podem pensar em vários jeitos. E aí só uma última coisa que eu vou enfatizar aqui por enquanto. Então, no caso que a gente fez, né, no caso que a gente fez primeiro, que é o caso de 2 equações de 2 incógnitas, na verdade, se a gente usar o ponto de vista 1, tá? A gente agora já sabe, na verdade, tudo o que pode acontecer. Certo? Por quê? Porque a gente já sabe todas as possibilidades. Então a primeira possibilidade é o que a gente já fez aqui, né? É o que a gente já fez ali. Então, são 2 retas não paralelas, certo? Cada equação vai me descrever uma reta no plano, e aí eu tenho uma solução, certo? O conjunto de solução, digamos, é um ponto, né? Ou um ponto, tá? O conjunto de solução tem um cara só, certo? O que mais? Pode ser que eu tenha 2 retas paralelas, certo? Que é esse caso aqui. Nesse caso, o que acontece? Eu não tenho solução nenhuma. Tá? Então não tenho solução nenhuma porque as retas nunca se cruzam, a interseção não existe. E o outro caso que falta é esse cara aqui, e agora eu vou desenhar de maneira mais forte aqui em cima, tá? Então suponha que, na verdade, sejam retas coincidentes, paralelas e coincidentes. Então nesse caso aqui são infinitas soluções, certo? Infinitas soluções ou infinitos pontos, porque as 2 equações descrevem os mesmos pontos, e portanto o que satisfaz um satisfaz o outro também. E a gente vai ver, bom, nesse caso geometricamente é fácil, né? Vocês viram isso aqui em GA, mas a gente vai ver que isso aqui vai ser mais geral, tá? Essa propriedade aqui é geral no sentido de, quando eu tenho um sistema linear, tá? Eu sempre estou em algum desses 3 casos aqui, tá? Então quando eu tenho uma solução, só tem uma, tá? Quando eu tenho nenhuma, né, as interseções não existem, ou pode ser que eu tenha infinitas soluções, como esse caso aqui. E aí, por exemplo, nunca pode acontecer de eu ter só 2 soluções, por exemplo, discretas. Isso não existe. Então se eu já tiver 2, na verdade eu vou cair aqui e aí eu tenho infinitas. Tá bom? Então no próximo, bom, esse vídeo eu acabo aqui. No próximo vídeo a gente vai continuar aqui a estudar, tentar resolver sistemas de maneira mais sistemática.